mas agradeceu muito sua presença, Odete, a gente ficou muito feliz com você ter aceito o nosso convite. O Matheus, né, que trouxe, que apresentou o seu trabalho, que passou o livro para a gente ficou muito interessado e falou, não, precisamos trazer. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação do grupo, né, do que a gente está fazendo, e aí a gente segue com o restante. Então, é o grupo de pesquisa Deleuze e Poéticas Literárias, que o intuito do grupo é agregar pesquisadores que se dedicam ao pensamento de Deleuze e suas relações com a literatura e as artes. Inicialmente formado por um pequeno grupo de orientandos e ex-orientandos da Anitta, com a ideia de futuramente a gente ampliar para mais pesquisadores. Então, esse ciclo que a gente está montando são os ciclos Literatura e Pensamento. É uma primeira iniciativa do grupo para trazer convidados que, de algum modo, instiguem as pesquisas do grupo e que coloquem em ação a ideia de pensamento enquanto criação tão cara a Deleuze. E que nos ajudem também a exercitar essa ideia de que a arte possui um pensamento próprio. Assim como a filosofia, a arte cria seus próprios conceitos e cada obra, cada artista possui um universo próprio, uma poética, daí a ideia de poéticas literárias. Nos interessa reforçar aqui que as relações entre esses campos de invenção, arte e filosofia, devem ser relações horizontais de mútua modulação, e não da imposição de uma sobre a outra. Por exemplo, a teoria que tenta se sobrepor ao pensamento das artes da literatura. Ao contrário, como o que propunha Deleuze, e é nesse ponto que sua filosofia tanto nos interessa, como interessa a muitos artistas. O que se passa entre as artes e a filosofia deve ser uma intercontaminação, uma produção de pensamento sem hierarquias, uma espécie de mistura. É nesse sentido que, para nós, os criadores, sejam das artes, sejam da filosofia, devem ser ouvidos enquanto produtores de pensamento. E nesse sentido que propomos esse ciclo, composto de encontros mensais online com convidados na plataforma Zoom, e com a mediação sempre de 2 integrantes do grupo a cada vez, mas sempre contando com a participação de todo mundo. Então, hoje a gente tem a Maria e o Matheus, né, fazendo essa mediação, e o grupo é composto pelas doutoras Iracema Gor, eu, Karen, Nathalie Ferreira, que está fazendo já o pós-doc, as doutorandas Débora Brum, Isabela Bossi, Maria Andrade, Vanessa Correio de Araújo e o mestrando Matheus Soares Silva. E fica para reforçar que o público que fez a inscrição prévia, né, que tem acesso no Zoom, terão direito a certificado aqueles que participaram de pelo menos 75% dos encontros do ciclo. Esse será o nosso quarto, então, que participou, né, de 3 encontros. Os encontros estão sendo gravados e, posteriormente, vão ser disponibilizados no canal do YouTube de Literatura e Crítica Literária. Então, o eixo temático do ciclo Literatura e Pensamento vão ser semestrais. Esse semestre, a gente pensou na performance, daí o título Literatura e Performance, e a gente teve como convidados esse semestre o Marcelo Dumont, a Ana Kfouri, a Elisa Bandi, e hoje temos a Odete aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Agora não sei se falo eu ou se fala alguém. Na verdade, eu gostaria de apresentá-la e depois acho que eu posso passar a palavra e aí começamos. Bem, gente, a nossa convidada de hoje, Odete, é uma artista multidisciplinar, né? Natural de Portugal, do Porto, e desenvolvedora de uma obra que opera no domínio da música, artes visuais, performance e teatro. Falando um pouco sobre a formação, digamos, educação formal, né, que contribuiu para o desenvolvimento da área artística, ela concluiu o curso de artes do espetáculo na Academia Contemporânea do Espetáculo, Escola de Artes do Porto, em 2013, onde frequentou o curso de artes performativas na área de representação. Tem também, bacharel, né, bacharelada em Estudos Gerais pela Universidade de Lisboa. Tem apresentado suas criações em diferentes espaços e contextos. E aqui eu adiciono também nas mais variadas formas, né, essas apresentações têm se dado. Tem apresentado suas criações do Teatro São Luís em Lisboa, por exemplo, Teatro Municipal Campo Alegre do Porto, Mala Voadora Ponto Porto, também no Porto,
a Casa Azul, em Barcelos, o CAPC, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, e o Festival DDD, Dias da Dança, também realizado no Porto. Temos também apresentações do Festival Iminente, em Lisboa, Rua das Gaivotas 6, em Lisboa. Recentemente ganhou o prêmio Rexform para artes performativas, apresentando o projeto On Revelation and Beauty Becomings, no MAAT, em colaboração com o Boca Bienal. Lançou seu primeiro livro de poesia intitulado The Elder Femme and Other Songwritings pela Pântano Books, que inclusive neste momento já se encontra na sua segunda edição, certo, Dete? Então, certíssimo. depois dessa brevíssima apresentação, né, teria muito mais para dizer, fique à vontade. Ora bem, eu se calhar faço um passeio assim muito rápido pelo meu trabalho, de onde é que eu venho, o que é que eu caminhei e para onde é que eu acho que estou a ir. Eu comecei por fazer, primeiro dizer que o meu trabalho, o centro do meu trabalho é sempre a performance, ainda que eu trabalhe em vários mediums, em várias formas, desde livros, a música, enfim, as exposições, para mim o corpo no espaço e o corpo no tempo são prioritários, e para mim isso é o que caracteriza a performance. E o meu trabalho começou como um trabalho muito autobiográfico, partindo de uma premissa muito feminismo de segunda vaga, de o pessoal é político. E à medida que eu fui trabalhando, quase que redefini para mim próprio um bocado este slogan como o pessoal é histórico, de alguma forma, histórico ou político, e comecei a usar a minha arte, a minha prática artística para pensar que coisas é que atravessavam o meu corpo, que coisas é que eu carregava, seja elas performance de género, sejam elas dimensões religiosas, sejam elas colonialidade, sejam elas uma série de coisas que eu vou carregando e que se necessitam de ser analisadas, discutidas, dissecadas. E à medida que eu fui trabalhando nesse trabalho autobiográfico, comecei de alguma forma a notar que, também aliado à minha transição de género e entre outras coisas, comecei a notar que estava a trabalhar muito numa dimensão meio espírita, que quando eu começava a estudar coisas mais históricas, quando começava a tentar entender o meu corpo no espaço e no tempo, começava também a acessar a pessoas, a documentos, a entidades que já não eram presentes. E comecei a preocupar muito como é que as faria presentes. E agora vou fazer assim um salto muito grande no tempo para tentar falar um bocadinho dessa performance do Reform, que é One Revelations and a Many Becomings, que de alguma forma deu origem ao livro, o The Elder Femme. E acho que era importante só enquadrar. Eu gostava de mostrar imagens, será que eu consigo? Vamos lá ver. Acho que sim. Vou só mostrar imagens. Só para fazer assim. Oi. Vocês estão a ver? Sim. Tá. Pronto. Só para ir contextualizando também visualmente o que é que eu estou a dizer, acho eu que é importante. E esta peça, esta performance, partiu muito de uma relação que eu comecei a ter com a história ou com a historicidade. E quando comecei a entender, ou quando comecei a ver a história como retórica, como uma forma, uma ferramenta de produção de verdades, pensar a história como técnica, de alguma forma, e pensar a escrita da história como, de alguma forma, uma coisa muito básica, na verdade, privilegiando algumas identidades em prol de outras,
e como é que eu me poderia apropriar da retórica da história para conceber histórias alternativas e para especular sobre passados ou futuros fantasiosos ou mesmo de ficção científica. De alguma forma, com este trabalho, o que eu tentei foi usar a história enquanto playground estético, enquanto um lugar ou enquanto um território de brincadeira, de flirt, até diria. E essa minha relação com a história também vem muito de por exemplo, quando eu comecei a tentar ir procurar evidências de identidades trans no passado, era muito difícil aceder a elas, era muito difícil encontrar histórias, encontrar identidades, encontrar corporalidades. Tudo o que eu encontrava era coisas tipo menções em documentos, ou então documentos da Inquisição, ou apenas nomes sem história, pronto, tudo uma série de fragmentos. E, de alguma forma, a minha relação com esses arquivos históricos, que essencialmente se centram na Torre do Tombo, aqui em Portugal, que é o Arquivo Nacional, é uma relação muito de luto, e eu sentia que, de alguma forma, para conseguir fazer o luto desta ausência, digamos, eu escrevia histórias para estes nomes que eu encontrava, concebia biografias inventadas, rituais para as trazer de volta para a vida, desenhava-as às vezes, começava a fazer... Há este livro, que é basicamente o livro base da performance, que é suposto ser um livro de magia, muito inspirado em técnicas de necromancia etrusca, que é de uma civilização que existiu na Itália pré-romana, digamos, onde de alguma forma as identidades de género ambíguo, as corporalidades de género ambíguo eram consideradas portais entre a vida e a morte. Então, de alguma forma inspirei-me um bocadinho nisso, para entender também o meu corpo história, como um portal, e para pensar o meu corpo a relacionar-se com o arquivo histórico, com estes documentos, com estas ausências, como uma forma de escrita. Então, de alguma forma, eu acho que este projeto é um bocadinho, ainda que seja uma ficção especulativa, eu posso descrever um bocadinho o plot, o que é que acontece nesta peça. Basicamente há uma voz off que narra num futuro distante do planeta Terra. Há um grupo de viajantes intergalácticos que vêm aqui ao planeta visitar, já ninguém vive no planeta Terra, é só um arquivo, e eles narram estas três criaturas que eles encontram neste arquivo, que são um bocadinho assombrações, eles não percebem muito bem o que é que elas são, e eu sou eu a fazer a peça, mais a Tita Maravilha, que é uma artista brasileira a viver aqui em Portugal, mais o Erlander. E basicamente nós, de alguma forma, ainda que não fosse super explícito, éramos estas três personagens que habitavam estas práticas, que iam desde coreografias, a leituras de poemas, a figurinos, a desenhos, e tudo isto formava uma ficção especulativa sobre o passado do planeta Terra, um passado que eu auto-intitulava como assim super trans, quase como se toda a gente no passado da Terra fosse transgênero. E deixa-me só mostrar mais fotos. E havia várias coisas nesta peça, desde um videojogo, acho que já disse videojogo, coreografias, enfim. Isto é um bocadinho do videojogo. Só passar aqui mais umas fotos. Pronto. E para passar aqui a fazer a ponte para o Elder Fam. Se eu estiver a falar muito rápido ou se não estiver a fazer sentido, vocês digam, por favor. Se calhar, eu acho que vou deixar. Pronto, isto era o protótipo do Elder Fam, digamos. Era um livrinho, um folheto, um livro que acompanhava a peça e que depois virou isto.
E isto, no fundo, é uma série de... Não só é a narração destas três criaturas através da voz off, como é uma série de poemas, de exercícios coreográficos, de textos históricos falsos, de documentos arqueológicos, de desenhos de pedras que não existem, de biografias, microbiografias sobre nomes que eu encontrei na Torre do Tombo de pessoas julgadas pela Inquisição portuguesa. E, no fundo, eu acho, ainda que isto seja um livro de poesia, eu considero uma forma de dramaturgia, um livro de dramaturgia, porque este livro sempre estruturou esta peça, esta performance, e ainda que não seja de uma maneira clássica, não seja uma forma dramatúrgica clássica, não tem as personagens e as escalas, é só uma série de poemas e exercícios. Eu acho na mesma que, pelo menos para mim, eu considero um mapa desta performance, e adorava que um dia, quando eu morreres, alguém pegasse nele e decidisse reencenar, transformar, deixar-se guiar por tudo o que está aqui, ainda que seja muito, muito em aberto, muito fragmentado também. Deixa-me ver, exato, aqui fazer um zoom para ver as coisas. Pronto, eu acho que posso parar o share para falar um bocadinho. Odete, essas imagens que você mostrou pra gente foram num teatro aí no Porto? Quando foi Sim, essa foi em performance? Lisboa, foi no MAT, que é o Museu de Arte e Tecnologia, numa sala. Foi em que ano? Maior. Diz? Quando foi? Em que data? Foi o ano passado, foi Ah, em 2021. legal. Sim, 2021. E pronto, e de alguma forma esse trabalho que eu iniciei, claro que eu estou a resumir aqui tudo para tentar encaixar e fazer as pontes, mas esse trabalho histórico que eu iniciei também de alguma forma me guiou até 2022, e até o que eu estou a fazer agora. Eu lembro-me que na altura eu estava muito preocupada também com que ponto de vista, de alguma forma, é que eu teria sobre estes materiais históricos, como é que eu estabeleço um método de trabalho performativo com estes documentos, e eu na altura concebi esta coisa que eu chamo arqueologia paranoica, que no fundo é uma maneira psicossomática de lidar com documentos históricos, com evidências arqueológicas, com pedras, coisas que na verdade também são muito materiais muito terrestres, pedras, areia, fragmentos de coisas, enfim. E eu estabeleci esta coisa em que, de repente, que também é muito oriunda do que é que estava a passar nas minhas pesquisas online, em que as pessoas, a um certo ponto, as pessoas trans, a minha comunidade, de repente entrava muito num delírio de chamar tudo de trans, e de repente a migalha mais ínfima de evidência transformava-se numa coisa super grande, numa coisa capaz de ser reclamada, capaz de ser nossa. E essa dimensão de olhar para as coisas e ver se calhar o que não está lá, mas potenciar o pouco, potenciar a ruína em mundo, foi uma coisa, de alguma maneira, que também me inspirou quando criei esta coisa da arqueologia paranoica. E interessa-me muito, eu percebo o perigo de reclamar a paranoia, no sentido em que pode ser redutor no contexto das identidades trans, das identidades que sempre foram diagnosticadas como distúrbios, de reclamar para si mesmas um ponto de vista assim, mas eu acho de alguma forma potente reclamar a paranoia e a histeria até, mas pronto, a paranoia neste caso, enquanto método de ver o mundo, enquanto método de criar mundos, para além do diagnóstico, para além dos limites impostos pelo que é que seria um mundo legível, enfim, e depois pensar legível aos olhos de quem, enfim, vou saltar. E chegamos agora aqui a 2022, na minha cronologia, e queria outra vez só partilhar a ecrã. Ora bem, se eu estiver a ser muito rápida, mais uma vez, desculpem que isto aqui
Ok. Será que eu consigo mostrar vídeos? Pronto. Vou só mostrar um videozinho. E esse documento em chamas, esse livro que queima, ele, enfim, que livro seria esse? Necessito só deixar as imagens falarem por si um bocadinho. Eu já falo. Ahm, pronto. Vou só deixar aqui isto para falar. Então, eu queria agora falar desta última apresentação que eu fiz no Teatro Nacional, aqui no Teatro Nacional da Maria II em Lisboa, que no fundo foi uma apresentação assim, um bocado mais informal de uma prática artística mais continuada, ou seja, desde daquela apresentação do MAT, eu tenho desenvolvido uma prática que de alguma forma nunca se deixa ficar num objeto, uma prática muito mais flirtuosa, muito mais líquida, no sentido em que se tenta agarrar e ela escapa pelos dedos, ou pelo menos esse é o meu objetivo. E nós tentámos fazer uma apresentação de exercícios, imagens, práticas, delírios. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar umas coisas. Acho que se fizer assim. E esta peça, esta apresentação, continua o trabalho histórico que eu tinha, mas de uma perspectiva, ainda que paranoica na mesma, uma perspectiva de tentar encontrar uma forma de relação com o material histórico que também ela se enquadre historicamente. E aquilo que eu encontrei de alguma forma é a dimensão erótica, ou o erotismo. E a mim interessa-me neste momento trabalhar esses materiais a partir do erótico, a partir de uma relação erótica com eles, sejam livros, sejam documentos da Inquisição, sejam poemas, sejam esculturas. E não só porque eu quero redefinir o prazer enquanto vingança, quase, o prazer de pessoas trans como vingança das violências da história ou das suas ausências, mas também redefinir um bocadinho o facto do arquivo tentar sempre narrar ou descrever aquilo que é genitais, corpos, práticas sexuais, e como é que eu tento transformar essa violência quase fetichista em prática, em potência. Então, de repente, e também como é que eu faço corpo o passado, como é que eu trago de forma intensa aquilo que já não existe. E então aquilo que acabou por me interessar e acabei por desenvolver para esta apresentação foi uma série de práticas meio eróticas ou eróticas de relação com nomes, personagens, objetos, desde fazer, desde comer gelatina em livros, como fazer assim cunilínguos nos livros, assim uma série de coisas que às vezes podem parecer meias simples, mas que no contexto dramatúrgico da peça acabam por ganhar potência quando se evoca, pelo menos para mim, também não quero poder tornar isto geral, mas ganham potência para mim quando se evoca violências e nomes e de repente parece que há qualquer coisa que volta a fazer-se sentir no presente. E estes livros, eles aqui, estavas a perguntar o que eles são, eles aqui são romances históricos, não são nada de... Tipo, ainda que haja, e posso-vos mostrar uma foto, isto é a Puta da Silva, que também é uma artista brasileira que vive em Portugal, que faz música, que acho que também é mestre em teatro. Ela tem um projeto também muito incrível, já vos mostro, se quiserem. Pronto, estou só a passar aqui uma série de... pronto. Nós aqui, só fazendo parênteses, havia uma série de coisas, por exemplo,
eu e este ator comíamos-nos, beijávamos-nos entre os buracos daquelas queimaduras que eu vos mostrei. Porque também havia esta tendência, ou este interesse em reclamar para nós um fogo não só que queimou pessoas, como queimou conhecimento, e transformar as queimaduras nos livros em objeto sexual. E neste caso estaríamos a beijar através de uma queimadura de um livro. Pronto. Só tentar descrever as práticas, que às vezes é muito difícil falar das coisas só mostrando imagens ou só falando, dizendo texto. Às vezes é muito difícil quando elas não... Pronto, às vezes são difíceis de descrever. Isto aqui é mais um buraco, mas não no livro, numa tela. Havia muitos buracos nesta peça, muitos líquidos, muito lubrificante, muito sangue, muita gelatina, enfim. Isto aqui é uma historiadora aqui de Portugal, artista também, e ela tem uma tese de mestrado sobre a Joana d'Arc ser trans, e eu convidei-a para ela vir aqui, pelo buraco desta tela, falar sobre a sua tese de mestrado, e ela falava sobre isto enquanto eu estou com outro ator aqui, exatamente, neste envolvimento. Enfim, depois também havia aqui uma série de feedback, havia gente trans infiltrada em tudo que era canto. Queria chegar a isto. Isto aqui é um documento da Inquisição que eu pedi uma reprodução, um facsímil da Torre do Tombo. E o que acontecia é que a um certo ponto esta bailarina aparecia com este documento e começava a criar também uma coreografia com ele. E a coreografia ia de tudo a tentar tatuar, desenhar com os dedos no corpo, até transformar as palavras em partitura coreográfica, até uma coisa mais S&M, mais sexual, em que um dos atores cedia, punha-se numa trela de cão e eles ficavam ali a passear sobre o processo, enfim. Ou seja, isto para dizer que ainda que os outros livros não fossem necessariamente livros de arquivo, ou seja, são só romances históricos, que só narra basicamente pessoas cis brancas a envolver-se umas com as outras. Nós também nos envolvemos com estes materiais aqui mais históricos, amassávamos, comíamos, rasgávamos, enfim. E aqui depois começava a entrar, no meio destas práticas, uma dramaturgia mais clássica, no sentido de que começava a haver história, personagens, texto, em que havia esta viajante temporal, que salta de século em século, e que aparecia no meio da peça, sem avisar, e contextualizava tudo. E começava a surgir assim uma história, aquilo que parecia antes só uma série de práticas meio abstratas e eróticas, começava a ganhar lentamente forma até ser tudo contextualizado numa história. Enfim, e depois aparecia também aqui mais uns viajantes do tempo que começava a haver estas misturas mais estéticas entre aquilo que seria lido como um figurino histórico, até que de repente haveria estes robôs, estas próteses robóticas que talvez indicassem um outro futuro ou um outro presente. E também reclamar um bocadinho a ideia de prótese enquanto, tipo, coisas como dildos, chicotes, coisas que são consideradas próteses no ato sexual, de repente elas ganhavam aqui outra dimensão também. Pronto, vou mostrar aqui mais umas imagens destes robôs que eram colocados sobre o corpo, e havia também uma série de coreografias e poemas criados ao vivo que cada um dos atores tinha que iniciar o texto a dizer, um deles era eu cuspo, o outro dizia eu engulo e o outro no final dizia eu amaldiçoo. Então, de repente, eles diziam sempre e ficava isto em loop, tipo, eu cuspo isto, e o outro dizia, eu engulo isto, e outra pessoa, eu amaldiçoo isto. E faziam assim uma espécie de...
feitiço, digamos, enquanto brincavam com estas próteses uns com os outros. Pronto, como vocês podem ver aqui, estas pessoas lindíssimas, que eu admiro muito, mesmo. Grandes atores, grandes atrizes, grandes artistas. Aqui mais um vídeo do livrinho das queimaduras. Mais buracos. Pronto, dizer que, citando aqui Virginia Woolf, no Orlando, há um momento em que ela diz, em que ela escreve que está a fazer uma pesquisa histórica para descobrir coisas sobre o Orlando, acho eu, e o narrador descobre num dos manuscritos um buraco grande o suficiente para meter lá 2 dedos. Eu acho isso, pronto, uma maneira muito engraçada de descrever uma relação também com manuscritos históricos, com a história. E de alguma forma é uma citação que me inspira também a procurar estas formas de tocar, tocar a história. Olhem, não sei o que é que querem mais que eu diga. Eu posso continuar aqui nesta loucura de estar a descrever os meus trabalhos, mas também não quero estar a falar demais. Digam-me vocês também se querem que eu diga alguma coisa, se querem que eu mostre alguma coisa, se têm alguma coisa para perguntar. Eu resumi assim muito, porque também não sabia muito bem quanto tempo é que eu tinha, como é que isto funcionava. Digam vocês. Acho que o Matheus tem... o Matheus deve ter um monte de coisa que ele já tem preparado para perguntar, mas eu queria dizer que eu adorei ver as fotos, achei que foi muito bom você ter trazido, Odete, porque eu não conhecia, assim, as imagens das suas performances e acho que foi, enfim, eu tenho um monte de pergunta também, mas eu vou deixar o Matheus começar, mas só dizendo que foi muito bom ver as imagens e essa imagem do livro pegando fogo, assim, para mim, achei muito, muito, muito potente, assim. Só uma perguntinha, e aí eu passo para o Matheus começar, mas esse livro você guarda ele como objeto e você reutiliza, pensa em reutilizar, ou Sempre. fiquei pensando nesse objeto livro, né, com esse buraco, o que você fez e faz com ele, assim, depois Sim, disso? eu guardo sempre tudo. Eu tenho uma, sei lá, há uma ética de trabalho em que eu não gosto de deitar as coisas fora, então de alguma forma, e também não gosto de propriamente comprar coisas, então o que acontece é que de projeto para projeto as coisas são reutilizadas e são transformadas. E, por exemplo, eu fiz esta apresentação e guardei tudo, desde os manuscritos rasgados que eu colei outra vez. Depois também há um momento em que fica tudo cheio de sangue, que eu também guardei. Portanto, neste momento eu tenho os meus livros todos com buracos, todos molhados, todos manchados de gelatina, todos cheios de sangue, todos destruídos, mas hei de continuar a usar e a procurar formas de me relacionar com eles. Sim, pode montar uma biblioteca. Olha, exatamente. Eu só dar um aviso prático, então, para a gente não ficar. A gente trabalha normalmente com 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora de fala e meia hora para perguntas, mas a gente também flexibiliza isso, né? Abre no meio, começa a perguntar, mas é mais ou menos o tempo que a gente tem, só para a gente saber. Acho que a gente já trabalhou ao longo do semestre com formatos flexíveis, né? O Drummond, que foi o nosso primeiro entrevistado, né, o ator do Teatro Oficina, literalmente bateu um papo com a gente, assim, conversou ao longo de 2 horas e 10, se não me engano, foi o que deu a gravação. Enfim, acho que a maneira a se conduzir ao nosso encontro, a nossa reunião, é aquela para fazer com que os convidados se sintam mais confortáveis. Mais uma pergunta que, na verdade, eu já havia percebido o conceito, né, na sua obra, de paranoia, essa arqueologia paranoica, que, assim, me provocou uma série de perguntas, me disparou uma série de questões. Por quê?
Porque essa ideia de arqueologia paranoica, da maneira como você apresentou agora, tornou ainda mais interessante, me aproximou mais ainda desse objeto que me é tão caro. Por quê? Eu também pesquiso um autor que se volta para a paranoia. Eu não sei exatamente o quão popular é a obra do Roberto Piva em Portugal, no caso seria este livro aqui, né? É um livro Ah, de uau, não conhecia. É um livro de poemas e fotografias. É uma obra realizada por dois artistas de neo-vanguarda no Brasil da década de 60, o Wesley Ducly e o Roberto Piva. E o que o Roberto Piva diz? Ele diz que, para a composição desse livro, ele é inclusive um grande leitor de Mário Cesarini, então há um contato íntimo com a literatura portuguesa, sobretudo com esse povo surrealista. O que ele diz? Ele diz que, para a composição do livro dele, ele se valeu do método paranoico crítico do Salvador Dalí, que seria uma espécie de método utilizado pelo Dalí em algumas pinturas. E aí restam as dúvidas aqui. Em que inclusive já apareceram, né, em outros seminários, em que teor, de que forma, né, com que intensidade a arte de vanguarda ela se introduz no seu processo criativo, né? Sobretudo a arte surrealista. E eu queria muito saber se você consegue, claro, aqui nós já descrevemos, você já trouxe um pouco do que é essa arqueologia paranoica, mas eu fiquei assim desejante por um conceito que você pudesse trazer assim em linhas gerais. Ou seja, de alguma forma descrever como é que usaria a arqueologia paranoica, o que é enquanto método. Acho que se calhar dou um exemplo para ser mais fácil entender, porque acho que é um exemplo que de alguma forma está no Elder Fan, que é, imagina, quando eu estava a olhar para objetos arqueológicos, neste caso tipo pedras, e eu até acho que tenho aqui Espera, dá-me um segundo. É porque é importante mostrar para se poder começar a imaginar. Tipo isto. Pronto, isto é uma pedra super abstrata, né? E de repente tu olhas para esta coisa super abstrata e dizes, é uma Vênus, é uma Afrodite, é uma deusa de não sei quê. E para mim, isto de alguma forma é inscrever sobre a abstração uma coisa muito figurativa. E para mim é semelhante àquilo que as comunidades trans de que eu fazia parte e que eu estava online estavam a fazer com os objetos arqueológicos, os documentos históricos, em que olhavam para coisas que, em termos de forma visual, podiam ser bastante abstratas, e essa abstração permitia a entrada de coisas muito figurativas, de cronologias, de coisas que podias inscrever sobre o objeto. E para mim, quando eu chamo de paranoia, é só porque de repente a ideia é que tu começas a traçar ligações entre as coisas, ou seja, que o objeto despolete uma espécie de tentativa histórica, de historicidade, de criar narrativa sobre uma coisa super abstrata. E de repente, tipo, tu começas a criar histórias paralelas que nem sabes se são verdade. E esse limite, esse limbo entre aquilo que é verdade histórica, aquilo que é a mentira, aquilo que é só, se calhar, a ausência histórica, essa mistura, esse limbo entre essas coisas, é aquilo que eu chamo de paranoia arqueológica. Isso abre a potência de, tipo, quando tu deixas de olhar para os objetos a partir daquilo que é a hegemonia da história, a hegemonia da arqueologia, do conhecimento, permites-te ver coisas que se calhar não verias de outra forma. Porque de repente aquela pedra abstrata é só uma pedra abstrata, e a pedra abstrata pode significar mil e uma coisas. E para mim a paranoia permite criticar
exatamente essa hegemonia da escrita da história. Exatamente porque te permite quase delirar sobre ligações, cronologias, narrativas que de outra forma não conseguirias ver. Percebes? Não sei se fui clara. Claríssima, claríssima. Interessante como, ao longo desse desenvolvimento de, por assim dizer, uma estética paranoica, né? No primeiro Manifesto Surrealista do Breton, ele já vai falar sobre a escrita automática. O Dalí, ele vai dar um acabamento mais interessante para essa proposta de escrita automática ao conceber o seu método paranoico crítico. E o Piva, ele vai escrever, né, esse livro, Paranoia, com base nesse método. Então, interessante notar, interessante sentir o quanto uma espécie de estética paranoica ou uma ontologia da paranoia, da paranoia nas artes, ela tem se difundido de maneira contemporânea, e como aquilo que você traz, né, esse conceito incrível de arqueologia paranoica, ele, de certa forma, dialoga com isso trazido pelo Piva. Eu separei um trechinho de uma entrevista dele, se não me engano, foi uma entrevista nos anos 2000, né? Essa obra Paranoia é de 1963. Ela só teve a sua reedição, ela só foi republicada nos anos 2000, e aí o Piva, o Roberto Piva, ele acabou sendo entrevistado sobre ela em algumas ocasiões, e o que ele diz é basicamente isso. Paranoia é um imenso pesadelo. Transformei São Paulo em uma visão de alucinações. Apliquei o método paranoico crítico criado por Salvador Dalí. 2 pontos. O paranoico se detém num detalhe, por exemplo, uma pedra que pode ser completamente abstrata, e transforma aquilo numa explosão de cores, de tema, de poesia. E ele ainda completa, né? Paranoia esgotou em 2 semanas, desde então ficou como um mito, parada no ar. Então, é belíssimo compreender mais sobre esse conceito paranoico que se propõe a desestratificar, digamos, elementos estáticos e que já tem para si assumida uma verdade, o que faz com que a realidade se torne um pouco mais tacanha. Então, muito obrigado pela explicação sobre a sua arqueologia paranoica, sem dúvida algo importantíssimo, inclusive, na minha pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nada. E só queria contextualizar um bocado, no sentido em que eu sei o perigo, o problemático que é usar ou definir como método, estilo, estética, uma coisa que na verdade é uma categoria de distúrbio mental. Eu percebo, eu sei o problema que isso tem, e queria só salientar que enquanto pessoa também que foi obrigada a passar por uma série de psiquiatras, psicólogos, eu não sei como é que está aí o Brasil em termos de transição de género, mas eu tive que ser considerada louca, literalmente, tenho o meu diagnóstico de disforia de género, e acho que isso também de alguma forma impulsionou muito a repensar as categorias do distúrbio, aquilo que é considerado distúrbio e é catalogado para controlar, como é que de repente aquelas que são controladas se reapropriam das técnicas de controlo para descontrolar de alguma forma a própria fronteira que tentam cercar à nossa volta. De alguma forma queria só contextualizar isso, porque pronto, a paranoia também é muito carregada de problemas e queria só deixar isso claro. Pronto. Sim, e também pertinente, né? Nós estávamos falando no início do encontro que talvez o grande pensador que enseja o grupo, enseja as nossas discussões, e dele talvez outras se ramifiquem. O Deleuze, ele também tem um trabalho parecido, né? Quando ele vai escrever o Antiédipo e Mil Platôs, o subtítulo é Capitalismo e Esquizofrenia, né? Então, talvez repensar determinados estigmas que outrora fossem puramente patológicos, né, para que haja, de fato, uma perspectiva de criação de novos mundos a partir desses olhares, a partir dessas sensibilidades, a partir desses corpos.
fantástico. Eu acho Odete, que só fazer uma interrupção, uma entrada aqui, Matheus, na fala da Odete também, que fiquei te ouvindo agora falar dessa questão toda do distúrbio, né, da patologização, se é que existe essa palavra, né, das pessoas trans e tudo isso, e eu fiquei relacionando isso muito também com as imagens que você trouxe das suas performances e da questão do corpo, e aí me levou para o seu livro, que a gente leu, e o seu livro é incrível, todo mundo aqui gostou muito, tocou muito a gente. Eu acho que o seu livro é uma performance, e te ouvindo falar de como que ele é o mapa, né, para a performance que você montou, para mim faz muito sentido que seja um mapa, não só para a performance, mas para muitos pensamentos, muitos desvios de pensamento. E eu lembrei que tem uma parte do seu livro que eu não vou saber reproduzir agora, mas que você fala alguma coisa de que antes da palavra, o corpo, né, o corpo não era corpo. Antes da palavra, o corpo não era corpo. Acho que é isso que você diz. Relação com a mitologia, que a mitologia antecipa o corpo humano, algo nesse caminho. E eu fiquei pensando nessa questão da relação entre a palavra e o corpo, que tem tudo a ver com performance, tem tudo a ver com literatura, mas tem tudo a ver também, acho que, com a sua experiência pessoal, o seu corpo, né? O seu corpo histórico, o seu corpo que é presente e é passado, né? E acho incrível que você comece o livro falando que a gente não é do futuro, a gente é do passado, né? Nós não somos do futuro, somos do passado. Essa frase me toca muito, assim, no seu texto, e você repete ela, né, demais, assim, na página, e isso me toca profundamente. Acho que realmente, para mim, ela ecoa no seu livro todo, e tem a ver com, para mim, tem relação com essa questão também do corpo e da palavra. Enfim, estou aqui jogando um monte de coisas e impressões que me vêm, assim, do seu trabalho, que eu estou começando a conhecer agora, assim, felizmente, e tardiamente, né? Que bom que você chegou, assim, nas nossas vidas. A gente está muito feliz de conhecer seu trabalho. Agradeço ao Matheus, que apresentou para a gente. E eu queria te ouvir um pouquinho, assim, como um gancho do que você já vinha falando, dessa questão toda dos corpos, né, do seu corpo, dos corpos trans, e dessa relação com uma tentativa de colocar isso no lugar da doença, e como que isso se relaciona com a palavra e o corpo, e a memória, e o passado e o futuro, né? Tudo isso junto. E essa relação mas sobretudo essa relação entre a palavra e o corpo, que eu achei muito forte, assim, no seu texto e no seu trabalho como performer também, e atriz, enfim. Se puder falar um pouquinho, comentar um pouco do que eu trouxe aqui. Claro. Assim, há coisas que são difíceis de conceptualizar, porque a ligação, pelo menos a minha ligação entre a escrita e o corpo, às vezes é muito inconsciente, de alguma forma, ou seja, ela acontece para além do meu controlo, ainda que eu tente criar práticas e redes de pensamento que me sustentem, há coisas que vão acontecendo e é difícil descrevê-las e narrá-las assim aqui. Mas imagina, eu penso muito, também inspirada por uma série de experiências que eu fui tendo no teatro e na dança, de criar somaticamente, ou seja, tentando dar exemplos de criar, imagina, com o corpo, fechar os olhos às vezes na sala de teatro, no estúdio, e ficar a imaginar um mundo e narrá-lo, dizer tipo, eu agora estou, há um lago à minha frente e o lago brilha e o sol está mesmo muito quente, e se eu esticar a mão eu consigo sentir o pelo sei lá, de uma vaca, e começar assim tipo a narrar coisas que parecem muito estranhas, mas quando tu entras muito neste lugar de narrar mundo a partir de uma experiência muito física, começam a surgir muitas coisas, inclusive há poemas do Elder Femme, do livro, que surgem assim, que são uma junção de coisas, às vezes que não que parecem sem ligação, que são partituras para o corpo de alguma forma delirar. E é um bocadinho assim que eu trabalho. De repente, como é que se constrói um mundo, se constrói uma ficção até, a partir desse delírio, e às vezes o corpo chega a lugares quase da dança, ou quase estranhíssimos, posições, formas, que me levam a criar cenografias, figurinos, desenhos, e para mim, assim, resumindo, é a ligação mais óbvia entre o corpo e a escrita. E também é a minha forma de superar um bocadinho tudo aquilo que é traumático, no sentido em que o meu corpo às vezes é um lugar
de tanto trauma, trauma médico, trauma social, enfim, que só lidando com ele no lugar do delírio e da criação do mundo é que eu consigo superar algumas coisas e ver-me também de outra forma, porque eu acho que quando há esta coisa em que o foco é a vida interior, é o corpo interior, e eu fecho os olhos e habito o mundo que eu quiser, de alguma forma há uma potência para eu me ver de formas que o mundo de fora não me vê. Então, acho que é muito a partir disso. E desculpa realmente não ter mais para te dar em termos de resposta, mas Não, às vezes é não, uma eu coisa queria muito te ouvir. intuitiva. Não, tá ótimo, eu queria te ouvir, e eu acho muito potente, assim, porque essa imagem, né, que você traz no texto e que você falou agora um pouco também, da palavra, que o corpo, né, antes da palavra o corpo não era corpo. Então é interessante pensar que a palavra ela cria corpo, né? E as palavras estão aí criando corpos normativos e opressores há tanto tempo, né? E aí a potência também da literatura, da sua performance, da sua literatura, de usar outras palavras para construir, criar outros corpos, né? E eu acho que essa é uma potência da palavra, Uhum. e da gente reutilizar e usar a palavra de outros modos. Eu acho que e se colocar nesse lugar que você fala, né, que é o lugar do delírio, que eu acho que a palavra também participa do delírio, né, muito, na verdade. Então, enfim, mas respondeu sim, adorei te ouvir. Eu acho que havia aqui uma pergunta no chat, deixa-me ver. Eu queria entrar também, aproveitar, pegar a da Isabela, porque a gente teve, né, o privilégio do Matheus da gente poder ler o seu livro, né, de estudantes. Eu já li algumas vezes e eu gostei muito. E é muito difícil a gente ter acesso de livros, né, de Portugal, no Brasil, tem essa dificuldade ainda. Então, ficamos aguardando, né, quando puder ter algum lançamento aqui, alguma questão. E pegando nas coisas que ela falou, eu acho que tem o seu livro ele é uma performance, acho que é um dos livros mais performáticos que eu já li. E eu até conversei com o Matheus, né? Falei com as meninas que ele também me parece uma denúncia de que todo texto é uma performance. Então, conforme você vai trabalhar, eu ia lendo, né? Tudo que você falou no começo dessa sua relação com a espiritualidade e o jeito que você trata a magia nesse texto, né? Que a gente ou ela é colocada desse lugar do humano arcaico, ignorante, e o que ela apaga, né? O que apaga essas visões. E a cada vez que você vai recontando essa história, parece que você reconta numa outra performance. Então, essa denúncia de que cada história é contada como bem se entende. Acho que a gente sabe, mas você dá carne para isso. Então, parece que vai tudo para o corpo, né? Uma magia, algo que poderia ir para uma transcendência, está nessa reivindicação do corpo. Essa questão que você trouxe da Vênus também é lindo, esse trecho que você traz, parece como o tempo esculpe as coisas, né? Como a gente parte do humano, mas como a Isa trouxe essa forma não humana. Então, não é uma pergunta, mas queria saber dessa denúncia, como você pensa essa performance na escrita, né? Porque ela é muito forte no livro. Eu acho que eu era impactada a cada vez que eu ia reler aquela história que você estava contando. Eu falei, peraí, mas ela está contando e está denunciando. Então, eu achei muito bom e muito forte esse trecho. Ora bem, eu nunca pensei, isto é a primeira vez que estou a pensar no livro e nestes textos como denúncia, nunca, faz sentido, na verdade faz sentido, porque um dos meus objetivos com a peça e depois com o livro, uma das coisas que eu sempre tentava fazer era brincar à história para denunciar a história como técnica, como retórica, como eu tinha dito. E de alguma maneira faz sentido que isso transpire para quem lê, porque era um bocadinho aquilo que o lugar onde eu estava era um lugar de denunciar a história, denunciar, criticar, transpirar para cima da história, cuspir na história, tipo amassá-la. E sim, tipo, obrigada pelo teu feedback, realmente nunca tinha pensado no livro como denúncia, mas eu acho que ainda que a denúncia tenha assim uma conotação muito mal vista, eu acho que, não sei, acho que pode ser uma denúncia criadora, uma denúncia portal. Você falou, ele transpira no livro, você não está lá num tom, né, propaganda de alguma coisa, não, ele
é isso mesmo que você falou, né? Transpira no texto, né? Você está lá dizendo outras coisas, mas isso está por trás. Tem essa estrutura. Achei muito, muito bom. Será que eu devia ler aqui? Ora bem, então, Odete, muito interessantes suas colocações. Fixações históricas. É assim, eu acho, mas posso estar eu enganado, eu acho que crio, respondendo aqui à pergunta do chat, eu acho que crio ficção, ainda que eu seja obcecada com certas coisas historicamente mesmo, e fixo-me e transfixo-me nas coisas. Eu acho que elas potenciam especulação, elas potenciam criação de mundos. E eu acho que, por exemplo, eu coloco muito o meu trabalho entre a fantasia e a ficção científica, no sentido em que tanto uma como a outra especulam. A fantasia, creio eu, a partir do que é esteticamente o passado, e a ficção científica, o que é que seria um futuro. E para mim, habitar um bocadinho esse lugar entre a fantasia e a ficção científica é, de alguma forma, criar ficções que usem e manuseiem o tempo e a história como plasticina, para criar lugares, para criar personagens, para criar... portanto, eu acho que a ficção aí tem, sim, um papel muito gerador, de quase também de veneno, de atirar sementes venenosas para a história e fazer irromper assim umas ervas daninhas entre os buracos das coisas. Então sim, eu vejo a ficção mesmo como potência, e potência de se insurgir, como diz a pergunta. Não deixa de ser também outra denúncia, né, pensando como a Karen falou, o seu trabalho, de que a história também é muito ficção, né? Tem muita ficção na Sim, história sim, com H maiúsculo, né? Então, sim. você criando a sua ficção a partir disso, não deixa de ser também uma denúncia disso, né? E de alguma maneira, botar um holofote nisso, né? Do que tem de ficção na história, começando pelo todos esses buracos, né? Sim, denunciar, imagina, aqui em Portugal é muito, porque pronto, é importante também contextualizar as coisas no seu lugar social, político, geográfico. Em Portugal tem sido tem havido um caminho de mostrar, denunciar a história que se conta aqui, não só sobre as expansões e os processos de colonização, como uma série de coisas, inclusive a ditadura salazarista, enfim, denunciar a história que se escreveu até agora como falsa, de alguma forma, como uma ficção que os portugueses contam a si mesmos sobre aquilo que foi o seu passado. E eu acho que de alguma forma, eu também sou muito influenciada, estou a pensar nisto agora assim em voz alta, sou muito influenciada por esta forma de agarrar na história e reclamá-la como é que é de explicar? Como invenção, como farsa. E então para mim faz sentido também denunciar a história como retórica, como uma série de ferramentas que produzem ou que aparentam produzir verdade. E isto, para mim, neste contexto em Portugal, também ganha muito sentido. Não sei, parece-me que ganha também força, e enquanto artista também gostaria de pensar que dou ferramentas ou que proporciono ferramentas para que se possa questionar aquilo que tem sido a história hegemónica. Mas pronto, isso já não é comigo se eu consigo ou não dar essas ferramentas. E, Odete, a gente estava falando, né, sobre como se dá esse contexto na materialidade, na circunstancialidade portuguesa, de como esses acontecimentos artísticos, né, eles encontram lugar, por vezes, denunciando, né, já que foi uma palavra que nós utilizamos, os devaneios e os artifícios retóricos daqueles que, de certa forma, sempre estiveram no status quo para contar a sua própria história. Falamos sobre a possibilidade de criar
né, novos mundos a partir desse tipo de iniciativa, a partir desse tipo de ação artística. E você havia perguntado, mas não sei, né, exatamente como se dá toda essa discussão a respeito da questão da transexualidade no Brasil, como isso é visto artisticamente. O que a gente pode sumarizar aqui, rapidamente, o que eu posso trazer sobre pesquisas recentes? Bem, continua sendo um lugar em que há uma população trans muito numerosa, mas que ainda assim é vítima de uma violência não vista em outro lugar, né? O Brasil ele consegue atingir marcas assim completamente vergonhosas e alarmantes. Nós somos, ao mesmo tempo, o país que mais atenta contra pessoas transexuais no mundo, assim como nós também somos o país que mais ataca e eventualmente comete homicídios contra ativistas sociais, né? Isso é uma marca da cultura brasileira. Não digo nem que seja recente, mas que, infelizmente, tem se intensificado nos últimos anos, principalmente desse último governo, né? Mas, em meio a todo esse caos nada produtivo, existem muitos talentos. Eu diria que uma cena de pessoas não cisgênero protagonizando muitos movimentos artísticos contemporâneos do Brasil. Posso estar aqui cometendo uma imprecisão, mas a única artista brasileira que esteve na Bienal do Mercosul foi, inclusive, uma atriz trans, a Nidia Aranha. Então, tem sido algo muito, né? Principalmente por lugares que pretendem irromper com uma certa ortodoxia crítica da arte, e esses levantes eles têm sido importantíssimos para mostrar novos caminhos artísticos. Dois nomes que eu separaria: da Aventura Profana, que é interessantíssimo o trabalho dela. Gente, para quem eventualmente aqui do grupo não conhece, ela é uma pastora neopentecostal transexual. E a performance dela parte desse local, né? E a Nídia, ela dispensa comentários. Ela acho que já tem uma divulgação no mundo todo, e a última performance dela já está disponível na internet depois para aqueles que estiverem interessados tanto aqui no chat. Repetir qual o nome, Débora? Desculpe. Aventura Profana, não é? Aventura Isso. Profana e a Nídia. Depois a gente pode disponibilizar esse material para o povo que colou aqui no nosso encontro, né? Mas, enfim, só para tentar dar, de uma maneira assim muito rasteira e sintetizada, um panorama sobre o que tem Eu, acontecido. panorama, ainda que, pronto, eu não vivo aí, mas o trabalho de travestis brasileiras chega aqui como muito em Portugal. O trabalho de Ventura Profana, da Nídia, da Castiel, Vitorino Brasileiro, J. Mombassa, enfim, pessoas mais conhecidas como a Linda Quebrada, óbvio, sempre estou aqui. Enfim, isso aqui chega, a comunidade trans aqui devora toda a epistemologia travesti que existe e é produzida pelo Brasil e por toda a cultura trans. Daí, quando eu perguntava como é que é mais em termos sociopolíticos, no sentido de, sei lá, aqui até há uns anos atrás, em Portugal, como vos disse, era preciso ser diagnosticada com doença mental, disforia de género. Agora já não é preciso. Era mais tipo como é que estaria aí no Brasil, porque não sei muito bem os detalhes. Era só para contextualizar a paranoia, no sentido de ter sido uma coisa que eu também fui aprendendo e que me foi dita a fazer parte de mim e que me foi diagnosticada nesse sentido. Eu acho que não existe mais um CID, né? Não sei qual é a nomenclatura no Brasil, a sigla, né? Que seria a sigla para
o apontamento de algum tipo de distúrbio de saúde, eu acho que não existe mais no Brasil, né? Mas em relação a um momento pelo qual nós passamos, né? Nós tivemos a primeira deputada, não me lembro agora se é estadual ou federal, trans eleita para o nosso Congresso. Então, existe uma efervescência, existe também uma defesa bastante forte de setores progressistas que se voltem para diversidades de corpos e de existências, para que haja cada vez mais a inserção, né, dessas pessoas no âmbito também da política institucionalizada, né? Nós sabemos que a luta ela é geral, ela não nem sempre está dentro dos aparelhos do Estado ou das instituições, mas existe um movimento e nunca, né, na história do Brasil, nós tivemos tantas pessoas trans atuantes dentro da política institucional, âmbito municipal, estadual e federal. Mas acho que dentro do que a Odete estava falando dessa questão, acho que, pelo que eu entendi, é mais a questão médica, né? De classificação, Então, uma classificação médica. Eu acho que não tem no mais Brasil... o CID, não tem mais. Não, mas ainda é uma questão muito, muito grave no Brasil de como que se trata isso dentro da saúde pública, né? Como que as pessoas trans são atendidas. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que atende as pessoas gratuitamente, e é uma questão. Então, acho que ainda para a classe médica, posso estar falando besteira, mas pelo que eu vejo e pelo pouco que eu sei, acho que ainda se discute isso dentro da classe médica, como classe médica, e média também, como reconhecer esses corpos e como que eles se inserem não só na sociedade, né, mas também dentro dessa questão toda da classificação médica. E acho que é isso, e acho que pelo que eu entendo que a Odete está falando, acho que é aí que entra muito a questão da paranoia, né, também, e que é uma discussão, enfim, nem sei se cabe aqui, mas é uma discussão super complexa e acho que ainda muito atrasada no Brasil também. Vejam só, aqui trouxeram para a gente no chat que a OMS aprovou em 2019 uma resolução para remover o transtorno de identidade de gênero, antigo CID-11. Ou seja, do ponto de vista institucional, não há mais como classificar patologicamente, mas nós bem sabemos como a classe médica no Brasil, não sei se em Portugal também, em geral ela é bastante conservadora, né? E como muito daquilo que se pleiteia na legalidade, né? Aquilo que se pretende fazer lei, muitas vezes não tem qualquer aplicabilidade e ainda assim há um tratamento que já não mais corresponde, né? Como, por exemplo, essa resolução da OMS de 2019. Então, veja, não temos mais a patologização, né? Mas ainda assim o trato, ele definitivamente, na maior parte dos casos, não corresponde a esse tipo de afirmativa política, né? Esse tipo de enfim, resolução. Posso fazer uma perguntinha? Sim, eu também fico mais... meio... Mas vai esperar agora, falou muito. Intimidade é uma porcaria. Eu vou fazer uma pergunta de criança, mas é porque tua obra me dá essa sensação da minha criança que quer falar com você. Da criança ao adulto, a gente acaba abdicando de brincadeiras nossas e fica com alguma, né? Alguma para se relacionar com o mundo, para se comunicar com o mundo. Mas você é multi-instrumentista dos brinquedos, da arte, da criação, e eu fico pensando como é no momento da criação que você escolhe qual é a... Ou não, ou a coisa vem intuitivamente, mas como que é o caminho entre o insight e a mão, né, no criar? Eu acho, é uma pergunta difícil, porque estamos a falar de coisas muito intuitivas, mas eu nunca
não há momento de insight diferente do momento de fazer. Ou seja, para encontrar alguma coisa, eu atravesso vários territórios. Ou seja, imagina, tentando escrever, se me interessa a história enquanto tema, vamos pensar assim, eu provavelmente vou pesquisar, fazer pesquisa, ler livros, ler documentos, ir aos arquivos, e de repente é muito... Eu posso estar a apontar, tipo a transcrever coisas para o meu caderno, e de repente as palavras viram desenhos, e eu posso estar de repente a ler um poema de alguém do século XVIII e aquilo sugere-me uma música. É muito intuitivo, infelizmente não consigo mesmo dizer-te como é que eu faço, porque não há... vai dependendo, imagina, é muito orgânico, é muito fluido. Eu não... Há coisas que eu tenho que me forçar, sim, a pensar. Por exemplo, quando é coisas mais visuais, talvez, eu tenha que pensar como é que eu estruturo as coisas. Mas eu estou sempre... É por isso que eu não escolhi um caminho ou uma forma fixa, porque é tão difícil, tipo, tá sempre a extravasar um bocadinho, mesmo que eu não queira. Eu às vezes eu penso, quem me dera só escrever. Quem me dera poder sentar-me, escrever e realmente dedicar-me a ser ótima nisso. Ou então, ótima a fazer música, ou então fazer assim tudo, dedicar-me a uma coisa. O meu sonho é poder dedicar-me a uma coisa, mas realmente não consigo, não consigo. Eu estou a ler e já estou a fazer outra coisa, e estou a escrever, já estou a cantar, e depois já está... É muito delirante, diria. E é muito um conceito que eu uso muito para descrever o meu trabalho, que às vezes pode parecer estranho, é o cosplay, que é tipo... Fingir, não é fingir, mas tipo vestir o papel de uma personagem. E quando tu tentas habitar essa personagem, tu passas por tudo, desde tens que ler os seus textos, tens que escrever como ela, tens que te vestir como ela, tens que falar como ela, tens que andar como ela, tens que perceber o contexto histórico em que ela habita. Então, de repente, é tipo, todas essas coisas são um bocadinho como o meu trabalho. Eu, para perceber um tema ou uma coisa, eu tenho que andar por aí a apalpar tudo. E apalpar é um bom termo, é assim bem erótico, apalpar as coisas. acho que é um bocado isso. Não sei se respondi. Super, super. E dá para imaginar, né? Pela forma que você escreve, dá para imaginar mesmo essa liberdade de... Parece que a coisa vai se construindo nos nossos olhos. E é uma forma infantil e erótica de ler junto com você. Então, Percebo. não fixa, não. É isso. E concordo, na verdade, concordo que é infantil e erótico ao mesmo tempo. É flirtuosa, porque eu acho que o flerte em si, enquanto conceito, contém em si as duas coisas. O flerte, de alguma forma, indica um movimento que passa por várias coisas, mas nunca se fixa em nada. É um movimento também meio que erótico, potencia, imagina, faz o outro sonhar, faz o outro imaginar, e pomos-nos a nós próprias a imaginar coisas, mas nunca aterramos em nada, nunca aterramos em ninguém, no sentido de se fosse um flerte com alguém. Mas este flerte de formas é um bocadinho... Pronto, é também como eu me descrevo enquanto artista. Pronto. Lindo. Eu tinha levantado a mão, mas estou vendo o tempo. O Matheus disse que tem também mais umas perguntas, então acho que é só para fechar, porque o que eu ia perguntar entra muito nisso que a Maria falou, porque no final do livro você vai falar dessa relação que você começou a criar com a escrita, né? Nos agradecimentos que você vai fazer, e você falou, de repente, quando eu fui escrevendo, e aquilo foi se tornando
talvez eu seja meio bélica, né? A denúncia, para mim, eu vi meio uma arma, né? Vira uma arma de guerra aquilo. Você vai criando essa armadura e essa forma de lutar contra esse mundo, né? Que tanto achata, que tanto amassa. Então, já que a gente está aqui, né, na performance, a gente é dos livros, eu fiquei pensando como foi se construindo essa sua relação com a escrita a partir das suas performances, que eu acho que foram sendo passadas para o livro, né? Foi bom entender essa voz off, que você trouxe a imagem e explicou, então talvez eu queria que você pudesse falar só um pouquinho sobre isso, aí passar para o Matheus, para a gente já... A escrita, ela sempre foi parte das performances do meu trabalho teatral, performativo, enfim. Só que eu nunca levei a minha escrita a sério, digamos. E de repente, sei lá, o livro provavelmente nem existiria se não fosse a editora a vir ter comigo e dizer, olha, isto tem potencial, vamos tentar tornar isto um livro. Porque para mim, escrever foi muito prático, eu nunca escrevi a imaginar que alguém leria. Eu escrevi sempre para a minha voz, para o meu corpo, ou para alguém que fosse fazer a performance. Então é uma escrita muito, muito incorporada nesse sentido. E se calhar estou a fazer a ponte para aquela pergunta que também tinham feito sobre a escrita e o corpo. Eu escrevo para falar, eu não escrevo para ser lida. Então, de repente, foi todo um processo também de tentar transformar o livro e tentar deixar que a dimensão performativa e lida ela tivesse dentro do livro. Foi um trabalho engraçado de fazer, porque o livro é muito diferente da performance e dos textos da performance. Houve um trabalho de adaptação, de tradução, mas essencialmente é isso. Acho que o papel da minha escrita é um papel prático mesmo, de o que palavras é que eu quero dizer, que linguagem é que eu quero para mim. E ao escrever para mim, para eu poder falar, acabei por escrever este livro. Escreva outro, por favor. Eu acabei, fiquei falando, bom, e a continuação? Tá bom, fiquei esperando. Estou a pensar nisso, Obrigada. estou a pensar nisso. Bom, gente, trazer só mais um comentário do nosso chat, que diz o seguinte: Deleuze, na sua obra Diálogos, né, abre aspas, futuro e passado não têm muito sentido. O que conta é o devir presente, a geografia e não a história, o meio e não o começo nem o fim, a grama que está no meio e que brota pelo meio, e não as árvores que têm um cume e raiz. Sempre a grama entre as pedras do calçamento. Que bela confluência de pensamentos entre você, Odete, e o filósofo, inclusive no que respeita à concepção cartográfica do livro Elder Femme, que reivindica a geografia, o espaço de corpos em potência que extrapola a história ao destituí-la de uma pretensa verdade, né? Acho que essa impressão, falando por mim também, foi algo despertado por toda a discussão e por toda a leitura da sua obra. E acho que a última pergunta, que eu acho que depois dessa conversa toda se tornou quase uma pergunta retórica, né? Há ilustrações, né, no seu livro, a capa, ela parece se compor de uma espécie de um esqueleto com uma boneca de pano, algo perfeitamente. É exatamente essa imagem a qual me referia. E, recentemente, eu não sei se foi só numa edição brasileira, em que publicaram a Antropologia do Ciborgue, da Donna Haraway, né, o Manifesto Ciborgue, com um desenho assim, que talvez compartilhasse de uma estética com esse desenho. O que ensejou, acho que eu tenho aqui aberto para compartilhar. Share screen. Deixa eu ver aonde está isso, não é mesmo? Advanced Files, Basic. Bom,
De toda forma, é um desenho que compartilha dessa estética, o que me ensejou a pergunta que já havia sido despertada, né? Essa foi apesar da gravura, né, da imagem do seu livro estar na capa, acabou sendo uma reflexão posterior à leitura depois de, digamos, aproximá-lo do livro da Donna Haraway, né? De que maneira você vê essas extensões cibernéticas, essas extensões protéticas que fazem parte do nosso corpo hoje? Por quê? Eu pergunto isso no final das contas. Além de tudo já dito sobre o livro, sobre as performances e as peças de teatro, você tem uma intimidade muito grande, você explora muito bem recursos eletrônicos, instrumentos musicais que, digamos, não fazem parte daquilo que poderia ser chamado de cânon da música, né, da música clássica. São pads de produção musical em que você, por exemplo, consegue extrair sons de harpa. São lindíssimas, inclusive, essas apresentações. Então, eu queria saber um pouco de você, né? Apesar dessa ideia de cyber, ela já está no seu trabalho, ela, de certa forma, aparecer no seu livro. Eu queria, enfim, um arremate de como você enxerga toda essa questão cibernética e como ela se articula no seu trabalho, né? Em que medida ela é significativa para o seu processo criativo. Ora bem, é uma pergunta complexa e eu vou tentar também não estar aqui a arrastar a resposta, mas é assim, essencialmente eu acho que eu olho para todos os materiais com que trabalho como próteses do meu corpo. Isso para mim é super assente. Inclusive, eu acho que posso fazer, quer dizer, não sei se tenho imagens aqui, mas enfim, uma das coisas, um dos momentos performativos do Teatro Nacional na apresentação é que havia um esqueleto que era transformado, os ossos do esqueleto eram transformados em dildos, de repente. E então, e mesmo com aquelas próteses que são colocadas, ou seja, nós tocávamos todos os objetos, inclusive os livros, como próteses uns dos outros. De repente, eu podia estar a lamber um livro, não sei, a olhar para uma pessoa e aquele livro, de alguma forma, é uma ponte entre mim e a pessoa, o que de alguma forma entende, ou pelo menos eu tento entender o corpo, também muito oriundo da minha experiência enquanto ser trans, olhar o corpo como para além do corpo, olhar o corpo como para além da anatomia, para além da fronteira que se diz ser o corpo. E como alguém cujas práticas, inclusive eróticas, sexuais, usa muitos objetos, de repente o objeto ganha um sentido que não sei, um sentido de toque, um sentido sim, de tocar o outro com uma coisa que não é, que se diz que não és tu. Eu acho que mesmo, sei lá, para mim tudo é prótese, até um livro, até o papel e a caneta são próteses e de repente tudo isso se transforma em material incorporado, o que de alguma forma também é bem paranoico e bem em delírio. De repente tudo é uma espécie de coisa, de caldeirão, tudo é tirado assim para um, um pote onde a realidade é misturada, se transforma em plasticina e para mim a prótese está um bocadinho nesse lugar. E eu também preciso, para me entender enquanto ser humano, eu preciso de tocar objetos, de repensar o meu braço, de repensar o meu cabelo, de repensar tudo, para que possa desconstruir os seus significados. Senão vejo-me só reproduzir aquilo que é, de alguma forma, um conhecimento hegemónico sobre o corpo, sobre os genitais, sobre os prazeres, sobre as práticas. Portanto, a prótese, enquanto conceito, também é uma ferramenta para destruir, denunciar aquilo que é a anatomia, a medicina, enfim, várias coisas. Nossa, perfeitamente respondido. Assim,
me pareceu um tanto claro esse percurso, né, realizado pela sua obra, de ter uma crítica histórica muito contundente, de entender os dispositivos retóricos da qual essa história se vale justamente para alicerçar histórias que não são necessariamente histórias, são histórias com E, né? E como parece que a resolutiva que você dá para isso é extremamente tecnológica. Por isso que, no final das contas, me, enfim, me causou a vontade de perguntar, né, sobre isso, e agora parece que ratifica uma espécie de, não sei, uma influência, talvez, uma relação com o projeto da Donna Haraway e com o projeto do Paul Preciado. Agora que você falou da questão dos dildos, definitivamente ficou mais claro para mim. Muitíssimo obrigado. Nada, só ecoar aqui o Preciado e falar desta expressão que eu amo dele, que é os dildos de carne, que de repente repensa o corpo a partir da prótese enquanto conceito. E quando ele chama a um pênis dildo de carne, é toda uma reformulação daquilo que é um corpo, ou que se entende como um corpo. Eu acho isso muito potente, acho eu. Muito potente, muito bonito nessa ideia de descentralizar os lugares de prazer, de cuidado, literalmente reinventar o erotismo que, enfim, desde Sade diz muita coisa, mas acabou se tornando repetitivo, e acho que o seu trabalho, o trabalho do Preciado e da Haraway, inclusive, dão um fôlego gigantesco para essa arte erótica, para essa arte do flerte. É simplesmente fascinante. Parabéns. Obrigado. Acho que tem mais perguntas no chat. Não. Pessoal ansioso pela gravação, a gente manda. Então, queria agradecer de novo, Odete, muitíssimo obrigado. Foi uma alegria te receber, é uma alegria poder contar com o seu trabalho, né, para a gente também estudar. A Maria e o Matheus, que fizeram toda a organização desse evento, todo mundo que participou. Queria, se alguém, né, quiser falar mais alguma coisa, mas muito obrigado. E a gente fica muito feliz de estar encerrando esse semestre, né, depois desses 4 encontros, desses 4 ciclos, com esse livro, com esse texto, com as suas performances. Muito obrigada. Olha, obrigada eu também, obrigada a vocês todos que estão aqui. Para mim também é muito fascinante ouvir pessoas a falar sobre o trabalho, a dizerem que o trabalho de alguma forma ecoou nelas, que o livro ecoou, e ouvir-vos falar um bocado daquilo que escrevi ou daquilo que eu pensei, para mim é muito, muito bonito. Eu nunca na vida diria que estaria aqui neste momento com um monte de pessoas da academia a falarem sobre aquilo que eu faço. Portanto, para mim ganha muita força e vou sair daqui hoje assim muito, muito cheia, muito grata mesmo. Obrigada. Bom, obrigada, uma bela Ah, eu também quero agradecer a presença da Odete e o Matheus, que sugeriu, de fato, foi muito, muito, muito especial para a gente, Odete, conhecer seu trabalho. Eu estou encantada, eu estou impactada com as imagens que você trouxe hoje, assim, que vontade de ver isso ao vivo, e eu fico pensando e desejando que você venha para o Brasil, que você possa levar o seu trabalho para outros espaços e que a gente possa ter mais contato com ele, e que o livro circule mais e chegue no além-mar, em outros espaços, e que a gente continue o diálogo também. Obrigada por ter vindo, por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje. A gente agradece muito mesmo. Eu também não posso deixar de agradecer pela enésima vez, e é inclusive um prazer fazê-lo, sabe? É um trabalho que eu acompanho há bastante tempo. Acho que nós já havíamos trocado mensagens, né, sobre o seu trabalho há, enfim, anos talvez, e poder concretizar isso, poder ter esse encontro, essa propagação da sua obra, que eu acho que é mais do que necessária, né? É um devir que está aí para ser lido, para ser vivido e para
definitivamente desestabilizar certas estruturas hegemônicas que insistem em fazer com que as nossas existências sejam cada vez menos potentes. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, muito obrigado por potencializar, né, essa experiência da nossa vida, essa experiência do corpo que nós podemos criar e de todo esse universo, esse mundo que lhe é próprio. Muito obrigado mesmo por toda a sua generosidade. Obrigada, Obrigado. Décio. Tchau, tchau para todo mundo. Boa tarde. Obrigada. Tchau. Obrigada, Dé.